absolvida ou ela recebia uma pena muito branda por esse crime. Aí a gente vem para o século XXI, a gente vem agora para os nossos dias atuais. E para você ter uma ideia, assim, um marco muito importante da luta, né, pelo combate à violência contra a mulher é a Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha, gente, nasceu em 2006. E se você observar, é muito recente esse reconhecimento. A gente também tem aqui no Brasil uma lei que é muito importante para as mulheres, que é a lei do feminicídio. E isso aconteceu em 2015. O Brasil finalmente alterou o Código Penal brasileiro e incluiu o feminicídio. E ele colocou o feminicídio como um homicídio, né, praticado ali contra uma mulher. E isso acontece quando ela é assassinada por causa do gênero dela. E de forma bem fácil para você entender, ela é assassinada por ela ser mulher. Na prática, isso foi assim um grande reconhecimento para as mulheres também, porque o crime de homicídio, ele tinha assim, ele tem, na verdade, a pena mínima é de 6 anos. Então, essa pessoa que matou a mulher, não é? Esse agente, ele teria aí uma pena mínima de 6 anos a 20 anos. Com o feminicídio, não. Essa pena foi aumentada. Então, no mínimo, esse homem vai pegar aí 12 anos de reclusão. E no Brasil, a maioria desses casos são cometidos pelos namorados, companheiros ou maridos das vítimas. Olha aí, pessoas que ela considera gente muito querida por ela. São essas pessoas que cometem os crimes. O que você está achando da palestra, Wenders? Olha, esses dados aí me chamaram bastante atenção, Ana. Deixa eu só retomar um ponto que você começou falando. A cada 4 minutos, né, você deu um dado aí de uma mulher ser agredida e sobreviver. A gente está perto aqui de 9h20 no meu relógio, 9h18. Vamos arredondar para 9h20. Isso significa que tem aí entre 4 a 5 mulheres, se a gente, né, trazer bem para a prática, aí, desde que a gente começou a conversar, que já estão envolvidos numa situação assim. Então, eu te faço uma pergunta. Quais são as causas, as principais causas da violência contra a mulher? Muito importante. Preocupada exatamente em responder essa pergunta, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro fez uma pesquisa para saber o que causa essa violência contra a mulher. E aí, o que eles descobriram? Que uma em cada 3 agressões acontece porque o autor do crime não aceita o fim do relacionamento. Olha aí, gente, fica a reflexão aí no ar. Ele não aceita o fim do relacionamento e aí ele agride essa mulher, isso em primeiro lugar. Aí, em segundo lugar, ele faz isso por razões diversas, como, por exemplo, vingança. Aí depois vem ciúmes. Aí depois vem estupro. Aí depois vem a recusa da vítima em manter uma relação sexual. Ela não quer manter uma relação sexual com ele, e aí sabe o que ele faz? Ele agride essa mulher. E o mais interessante disso é que 72% desses casos acontecem, sabe aonde? Será que é na rua? Esses casos acontecem dentro da casa da mulher. E tem horário para isso. Eles fazem isso durante o período de descanso ou, por exemplo, durante a noite. Então, a gente está falando aqui de um machismo, de um sentimento de posse, da objetificação também da mulher. E a mulher é tratada como propriedade do homem. E isso acontece muito por causa da cultura do estupro. Ai, Nana, o que é isso, cultura do estupro? Quando a gente fala de cultura, a gente está dizendo que isso está impregnado à cultura. Faz parte das pessoas, isso é muito comum. São comportamentos sutis que reforçam a violência contra a mulher. Por exemplo, quando uma mulher diz assim, o homem vai lá, né, tenta seduzir uma mulher e ela diz não. Nessa hora, na nossa cultura, sabe o que o homem acha? Que a mulher está se fazendo de difícil. Ah, não, mas ela está só se fazendo de difícil. Na verdade, ela quer dizer sim. E aí ele fica importunando essa mulher, insiste, e na verdade ele está ferindo a liberdade sexual dessa mulher. Quando uma mulher diz não, não é não. E se você continua insistindo com isso, você está novamente reforçando essa cultura do estupro. Uma outra questão, mulher
não é objeto. E muitas vezes o homem ele avalia a mulher pela roupa que ela está vestindo. Então, se ela está vestindo um short ali, se ela está usando uma blusa mais colada, olha aí, Ana, ela mereceu. Ela está pedindo para ser abusada, ela está pedindo para ser estuprada. E, na verdade, não. A mulher ela tem que ter esse direito de ela poder ou não se vestir ali, como ela se sentir à vontade, sem ser vista como um objeto. Uma outra dificuldade também é que as mulheres, elas vão à delegacia e elas querem fazer essa denúncia, mas muitas vezes elas não são legitimadas quando elas vão fazer essa denúncia. Porque a pessoa que está lá muitas vezes olha e diz assim, nossa, mas olha a roupa também que ela estava vestindo, olha o horário que ela estava andando na rua. E tudo isso acaba reforçando a cultura do estupro. Então, é muito importante que quanto mais cedo a gente aprenda isso, a gente reverter esse tipo de atitude que acontece na sociedade. É como também o fio-fio. A mulher não pode passar na rua porque ela sempre se sente insegura. Ana, E aí, eu quero Wendel? aproveitar esse momento para a gente juntar duas perguntas, tá? Uma que a gente recebeu aqui pelo chat com uma minha. Você estava falando de uma cultura, do homem pensar que a mulher é um objeto, posse dele. E aí eu vou juntar as perguntas. Chegou para a gente aqui uma pergunta do que seria o machismo e feminismo. Como tomaria bastante tempo, eu vou pedir para você falar assim, de um modo bem simples, tá? Bem resumido em linhas gerais. E principalmente destaca para nós, para ficar mais claro, para a gente entender, que frases, que tipos de... você já citou comportamentos, né? Mas que frases usadas aí no dia a dia são consideradas machistas e reforçam aí essas ideias? Gente, muito importante essa pergunta aí, né, do que é o machismo e o que é o feminismo. Não temos muito tempo, então a gente vai bem direto ao ponto mesmo. O machismo, gente, não é o ao contrário de feminismo. Tem gente que fala, não, mas você é feminista? Ah, então eu sou machista. E não, isso não tem nada a ver. O feminismo, gente, o que é o feminismo? Ele nasceu para legitimar uma luta em relação à mulher. E aí a gente olha assim e fala, ah, não, Ana, mas sabe o que é feminista? Feminista é aquela lá que fica tirando a blusa e fica pintando aqui o seio dela e fica mostrando para todo mundo. Gente, isso não tem nada a ver. A gente tem casos de mulheres que são assim mais extremas. Mas se você for realmente estudar o feminismo, você vai ver que é uma luta legítima em relação às mulheres. E é por causa do feminismo, é por causa dessas mulheres que foram pioneiras, que hoje nós, por exemplo, podemos usar calças, que hoje a gente pode, por exemplo, ter licença maternidade, que a gente não tinha antes, que a mulher pode votar. Você sabia? A mulher também não podia votar, a mulher não podia abrir uma conta no banco por ela ser mulher. E todas essas lutas, toda essa causa aí, ela só aconteceu, né? E a gente só pode fazer isso hoje porque houveram pioneiras feministas nesse sentido. Então, eu estou trazendo aqui para vocês um novo estilo de feminismo. E a gente não pode chegar e pensar assim, nossa, mas o feminismo é aquela coisa horrível que a gente vê ali. Não, você tem que procurar saber, sabe? Procurar mais informações. E vocês, como alunos, é muito importante isso. Procura descobrir o que é realmente o feminismo, para a gente não sair por aí, né? E propagando ali coisas que, na verdade, não são reais. E agora vamos às frases machistas, gente. Vamos observar aí para você nunca falar uma frase dessa. Ó, porque uma menina tão bonita como você está sem namorado? Muitas vezes é isso que é dito para as mulheres. E, na verdade, a mulher, ela tem o direito ou não de escolher se ela quer ou não ter um namorado. E tá tudo certo, gente. Assim como o homem. O homem também tem o direito de escolher se ele quer ou não ter uma namorada e não precisa, assim, a sociedade ficar impondo isso. A mulher passa na rua, aí o homem diz assim, nossa, essa daí eu levaria para casa. Isso também é uma forma de importunação sexual em relação à mulher. Sabe? E olha, se a gente olha para trás também, a gente observa assim, gente, isso é muito comum. Isso acontece também nos dias de hoje. Mas muitas vezes a gente vai conversar com pessoas assim mais velhas, não são todas, tá? Mas tem muita gente, ah, Ana, mas isso daí é bobagem. E sabe, o homem, ele consegue andar nas ruas sem ser importunado. Enquanto com a mulher, isso daí é totalmente diferente. Inclusive, não sei se vocês já viram aqueles experimentos sociais feitos por YouTubers, que mostram assim, ó, um homem foi passando na rua, daí eles colocaram as mulheres para fazer exatamente o que os homens faziam com elas. Então a mulher ficou falando esse tipo de frase para os homens. Nossa, isso daí eu levaria para casa.
O homem, gente, sabe qual foi o resultado disso? O homem ficou visivelmente constrangido. Ficou muito sem graça por isso ter acontecido. E nesse caso foi só um experimento social. Agora você imagina que a mulher, ela passa todos os dias por isso. Sabe, o que a gente não quer que aconteça com a gente também não pode fazer com as outras pessoas. Uma outra frase também é: ah, mas vocês falam de violência contra a mulher, mas e a violência contra os homens? Existem também as violências contra os homens, gente. Mas lembra dos dados que eu trouxe aqui? As mulheres morrem simplesmente por serem mulheres. Então não dá para você ficar comparando uma coisa com a outra. É uma luta muito legítima também, mas que existe o momento apropriado para cada ocasião. E que as mulheres, isso é comprovado, não é uma coisa que dá para ser discutida, está comprovado, as mulheres morrem simplesmente por serem mulheres. Gente, uma outra frase, essa é a última para a gente encerrar aqui essa parte dessa pergunta. Ó, em briga de marido e mulher, qual é o resto da frase? Ninguém mete a colher. E, na verdade, todo mundo tem que meter a colher sim. Se você vê algum caso de violência contra a mulher, você tem sim que fazer a sua parte e tem sim que fazer a denúncia. Isso daí ficou para trás. Em briga de marido e mulher, todo mundo deve sim meter a colher. E aí eu vou trazer para vocês agora três estágios aqui da violência contra a mulher, tá? Primeiro, são 3 estágios, bem rapidinho. Estágio 1. Primeiro, existe aquela tensão, o marido e a mulher perdem o diálogo, então vem a tensão, a humilhação, a ofensa e a provocação. Aí depois que ele passa desse estágio aí, que é uma violência psicológica, a gente vai para o 2. Aí ele explode. Aí vem o sexo forçado, tapas e socos. E aí na terceira parte você vai ficar impressionado, porque o terceiro estágio é o seguinte: ele começa a fazer juras de amor em relação a essa mulher. Então é uma lua de mel. Ele fala bem assim: nossa, olha, mas se você voltar comigo, eu nunca mais vou fazer isso, porque tudo que eu fiz foi por amor. E aí ele traz presentes para ela, ele faz várias promessas e essa mulher acaba aí ouvindo o que ele está dizendo e aí o ciclo se repete. E sempre vai se repetindo até que essa pessoa rompa com esse ciclo. Ana, tudo isso que você falou é muito importante, né? Porque a gente só vai ver alguma mudança real assim no país, na sociedade, a gente trabalhando com esse grupo que a gente tem aqui, educando essa galera que tem um potencial enorme nas mãos. Eu quero aproveitar para te perguntar e também juntar aqui com a pergunta da Gabriela Bonardi, da EASE. A lei, você falou um pouquinho para a gente da Lei Maria da Penha, ela se aplica a ex-namorados e ex-maridos também, e já caracteriza para a gente um pouco do perfil desse agressor. Como é que é essa pessoa que agride a companheira ou ex-companheiro? Muito importante essa pergunta. Gente, antes da Lei da Maria da Penha, só para você ter uma ideia de como que era tratado isso aqui no Brasil, quando acontecia uma violência doméstica, né, o que acontecia? Era visto como um crime de menor potencial ofensivo. O que é isso? O que é isso, Ana? Crime de menor potencial ofensivo. Aquela pena vai até 2 anos e quando tinha uma pena, porque o cara podia, inclusive, pagar uma multa e estava tudo certo. Então, para você observar aí como foi realmente uma grande conquista. E ela, sim, ela veio para coibir essa violência doméstica contra ex-companheiros, ex-maridos e contra homens também, de forma geral. E agora vamos ao perfil do agressor. Gente, como é que você imagina esse agressor de mulher? Nossa, Ana, eu imagino ele aqui muito bravo, muito chateado. Talvez seja essa aqui a imagem que você tem desse agressor. Mas foi feita uma pesquisa para identificar como que é o perfil desse agressor. E, gente, pasmem agora, por incrível que pareça, o perfil desse agressor. Até as pessoas que convivem com essa pessoa, elas não imaginam que ele seja capaz de agredir uma mulher. Então, conversaram com os colegas desse agressor, com os familiares, com os amigos, e ninguém acreditava que ele fosse capaz de agredir uma mulher. Então, esse agressor, ele trabalha, ele tem bons antecedentes, ele é réu primário, ele tem uma vida social, ele é uma pessoa normal. Ele pode ser, inclusive, rico, ele pode ser pobre, ele pode ter ou não escolaridade, ele é religioso ou não. Por quê? Porque a violência está em todos os setores da sociedade. Ah, mas essa pessoa é rica, não
comporta, ela pode também ser vítima de violência. E agora eu vou trazer para vocês 5 comportamentos que identificam esse agressor. Olha só, um dia, né, quando chegar ali a idade certa, né, quando você tiver maturidade em relação a isso, você vai escolher um companheiro ou uma companheira para a sua vida. E agora essa dica aqui é para as meninas. E aí os meninos podem aproveitar também para observar, para não ter esse tipo de comportamento, tá bom? Olha só, 5 comportamentos então desse agressor. Primeiro, ele gosta muito de interferir na forma como a companheira dele se veste. Então ele questiona tudo. Ai, mas eu não gostei dessa roupa. Não, usa aquela outra roupa. Não, tem que usar essa outra roupa. Ele é muito controlador. Ele também gosta de controlar as redes sociais dessa menina ou dessa mulher. Então ele controla o tipo de foto que ela posta, com quem que ela vai conversar. Ele gosta muito de humilhar, de xingar essa mulher, de chamar ela de burra, por exemplo. Ele causa ali várias violências ali, psicológicas em relação a essa mulher. E ele deixa ela assim, se sentindo muito mal. Outra coisa, ele tem aquele sentimento de posse em relação a essa mulher. Então, ele que determina o que o casal vai fazer. Aonde o casal vai, é sempre ele que decide. E outra coisa, ele gosta muito de interferir nas relações sociais dela. Então ele fala, olha, essa amiga aqui tu pode andar. Não, essa amiga aqui tu não pode andar, não. Ou ele fala assim para ela, você não pode conviver, por exemplo, com a sua mãe, com o seu pai. Ele gosta de separar muitas vezes essa menina ou essa mulher do convívio social. Então é muito importante a gente ficar ligado também nisso. Perfeito, ok, Ana, muito obrigado. Surgiu uma outra dúvida assim, né? Não sei se os alunos aí já ouviram, certamente, um lance aí de novinha, né? Me conta que história é essa aí de cultura de novinha e o que isso tem a ver com o contexto de violência contra a mulher? No Brasil, gente, existe uma outra cultura, assim, e olha, talvez vocês estejam assim, nossa, Ana, mas eu não sabia que isso daí era tão errado. Talvez você esteja descobrindo agora, mas eu fico tão feliz de você estar descobrindo isso aqui, porque você pode agora ser diferente, tá? Então, o que é a cultura da novinha? É realmente esse estigma, né, do homem, ele querer namorar uma menina, quanto mais nova, melhor. Nossa, não, mas existe um dado que comprova isso? Existe. Olha só. No Brasil, de acordo com o Fórum de Segurança Pública, 4 meninas de até 13 anos são estupradas a cada hora no país. A cada hora, nós temos, então, 4 meninas de até 13 anos sendo estupradas no Brasil. Estima-se que 500 mil crianças e adolescentes sejam vítimas de exploração sexual por ano. 500 mil crianças, gente, vítimas de exploração sexual todos os anos. E a exploração sexual é quando há uma troca que pode ser através de pagamento em dinheiro, de roupas, de comida, entre esse adulto e esse abusador. Então, a menina ali tem 4 anos, 5 anos, e ela já é abusada. Quanto mais novinha ela é, mais ela é abusada. Isso é muito triste e é um cenário que a gente tem que mudar. Essa cultura da novinha. 10 anos, 9 anos, 11 anos. E aí, quando ela chega aos 13 anos, muitas vezes ela está chateada já, né? E aí, muitas vezes ela já foi tão abusada na infância que às vezes ela vai para as ruas, ela vai para a prostituição também. E aí todo mundo chega, né, olha aquela mulher e já, né, coloca já rotula aquela mulher. Nossa, essa mulher aqui, ela é, enfim, vários tipos de xingamento em relação a essa mulher, quando ninguém sabe todo o ciclo de violência que ela já passou, todas as dificuldades que ela já passou. E essa é uma cultura que a gente também tem que combater, essa cultura da novinha. Muito bem. E agora, gente... Só um comentário, Ana, para você prosseguir para a gente. A Vitória fez um comentário aqui muito bom. Ela disse que uma coisa que deveria mudar na sociedade, ela fala de uma rivalidade entre mulheres e, por esse motivo, né, quando ocorre uma traição, mesmo pela parte do homem, sempre a mulher que aparece como culpada e nunca o próprio marido ou namorado. É um comentário que ela fez aqui. Pode prosseguir, Ana. Amigo, só pode repetir o comentário dela, porque tá tendo uma construção aqui em cima, e aí fez barulho bem na hora. O que ela falou?
Tá bom, vou repetir o comentário dela. Ela disse que uma coisa que deveria mudar na sociedade, né, está relacionada a uma rivalidade que às vezes existe entre as mulheres. E por isso que quando ocorre uma traição, até mesmo pela parte do homem, do companheiro, a mulher é colocada como culpada e nunca o próprio marido ou namorado. Até daria um assunto para uma outra conversa, né? É uma questão de uma parceria, de um apoio aí entre as mulheres. Pode prosseguir. Muito importante esse comentário aí, gente. A mulher muitas vezes é colocada como culpada. É igual quando acontecem os abusos. Os abusos, os estupros, a mulher também é culpada. Olha, olha o short que ela usava. Olha o horário que ela andava na rua. Então, é uma cultura que ela deve ser, com certeza, combatida, viu? E cabe a gente mudar essa realidade. Gente, ok, Ana, a gente falou muito de prevenção, como identificar e tudo. Aí a gente está chegando aqui ao fim, né? Como fazer agora a denúncia? Vamos lá. A gente tem um canal muito fácil de fazer essa denúncia, que é o Disque 100. Você pode ir até o Ministério Público. Existe hoje a Defensoria Pública também, que é um advogado para quem não tem condições financeiras. Você pode também ir até uma delegacia, inclusive uma delegacia da mulher, se você se sentir melhor. Às vezes a pessoa não denuncia também porque ela tem medo, né, de... Nossa, mas onde que eu vou morar? Esse abuso aconteceu dentro da minha casa. Eu sou dependente financeiramente dessa pessoa. Gente, desde 1986 existem as casas de acolhimento. Então, essas mulheres que são vítimas podem ir para essas casas de acolhimento e lá elas vão receber ajuda psicológica, ajudas jurídicas, inclusive vão ensinar para ela um ofício para que ela também possa ingressar no mercado de trabalho. E por último, gente, como que um homem deve tratar a sua esposa? Isso daí quem responde para a gente é a Bíblia. Um homem deve tratar a sua esposa como Cristo tratou sua igreja, gente. Ao ponto, por exemplo, de dar a sua vida por ela. Então, o que Cristo está dizendo aqui para a gente? Que a gente deve amar as pessoas mesmo, deve amar o nosso companheiro, amar a nossa companheira, deve respeitar essas pessoas. Devemos respeitar uns aos outros. E que tipo de sociedade você quer, por exemplo, que a sua filha, que a sua mãe viva? Com certeza você quer que ela viva em uma sociedade mais segura, onde a sua mulher, por exemplo, ou a sua filha, ou a sua irmã, possa poder ir a uma padaria ali, comprar o pão e voltar de forma muito tranquila, possa poder também ter a possibilidade de pegar o metrô, pegar um ônibus ali, poder ir trabalhar e poder voltar de forma tranquila. E cabe a gente mudar todo esse conceito social. Eu trouxe aqui, problematizei para vocês, e agora, né, a gente pode pensar, nossa, o que eu posso fazer para mudar essa sociedade? Essa mudança deve começar na gente. Perfeito, Ana. Muito bom. Gostei muito dessa parte aí, apresentando para a gente a visão da Bíblia, né? Como Cristo amou a igreja. Esse é o nível de amor que Deus deseja que exista aí entre o marido e a esposa. Uma pergunta da Gabriela Bonardi, da EASG. Caso uma mulher que sofra abuso deseje separar, como ela pode conseguir ajuda? Você já citou aí alguns meios, né? Alguns canais. Gente, essa mulher está sofrendo abuso, ela quer se separar. Ok, se ela quer realmente formalizar isso, ela pode, por exemplo, procurar de graça isso aqui, viu? De graça e rápido. É o Sejusc. E aí você pode procurar o Sejusc da sua cidade, porque lá a gente vai ter também o conciliador, e aí ele vai conversar com essa mulher, vai conversar também com o homem, e eles vão poder fazer ali o divórcio, de forma muito tranquila também, tá? Existem outras formas também de você fazer esse divórcio, como, por exemplo, judicialmente. Mas essa forma que eu disse aqui para você é uma forma muito tranquila de fazer, através do Sejusc. Ótimo. Pergunta da Mariana Sforza, da EASE. A lei se aplica a todas as mulheres? Se aplica a todas as mulheres, gente, todas as mulheres. E quando a gente fala aí de criança, quando a gente fala de adolescente, a gente também tem o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que inclusive é um dos mais avançados do mundo na questão de proteção, viu? A nossa lei brasileira hoje em relação à criança e ao adolescente. Então, você tem sim o direito de ser protegido. E existem vários órgãos públicos
que se mobilizam para isso. E como eu falei, existem hoje casas de acolhimento, existe o conselho tutelar, tudo para proteger essa criança ou adolescente. Ok. Nós temos alguns professores aqui conosco também. Tem alguma pergunta de algum professor? Se tiver, pode abrir o microfone. Temos algum prof? Pastor. Sinaliza. Professora Karine, da Escola do Vista Alegre. Pode falar. Eu gostaria de fazer um comentário também, pedir aí para a nossa palestrante comentar em cima. Foi falado no início em relação ao feminismo, né? Hoje em dia é colocado que a gente precisa sempre ou estar de um lado, se posicionar de um lado ou do outro. Ou eu sou feminista ou não sou. Ou eu sou de direita ou eu sou de esquerda. Mas nós, como seres pensantes, podemos fazer diferente. Nós podemos reconhecer o que um movimento trouxe de bom e também criticar aquilo que vai contra os nossos princípios. Então, eu acredito que é muito importante fazer, a gente estudar, a gente se informar, como a gente está fazendo aqui hoje, né? As informações muito preciosas e assim poder se posicionar de forma correta. Gente, olha só, como eu falei, tá aqui na construção, eu não ouvi a última parte. Eu sei que você está falando aí uma ressalva em relação ao feminismo, que você pode escolher ou não um lado, né? Mas a última parte, o que ela disse? Eu vou repetir. Tá me ouvindo agora? Então, eu falei em relação que a gente pode escolher o que há de bom em certo movimento e a gente tem a possibilidade de fazer também críticas àquilo que a gente não concorda. Então, a gente não precisa seguir essa moda de que ou eu sou isso ou eu não sou, porque muitas vezes a gente acaba caindo na cilada de ir contra os nossos princípios, né? Isso mesmo, muito importante, muito bem colocado, né? Hoje em dia, tudo eles querem sistematizar e colocar em caixinha. Então, você é de extrema direita, ou você é de extrema esquerda, ou você é, assim, extremamente feminista. E, na verdade, sim, você tem que ter um senso crítico em relação a tudo. O que será que está por trás dessa ideologia? O que prega essa ideologia? E a gente tem que estar sempre pautado naquilo que a gente acredita, né? No amor, na lealdade, né? Na paciência, naquilo que Deus colocou para a gente. Com certeza, é muito importante que a gente tenha um senso crítico em relação a tudo isso. Muito bom. Lembrando também que a Bíblia apresenta há milênios, né, antes de muitos movimentos históricos importantes, o cuidado com os que sofrem, o cuidado com aqueles que são de alguma forma oprimidos, que têm algum tipo de sofrimento, né? Essa é uma palavra de Deus já apresentada há milênios. Pergunta aqui, nós temos poucos minutos para encerrar, o papo está tão bom que passou rápido, né? Caso tenha alguma criança sofrendo abuso, doutora, como ela deve agir? Como ela deve se posicionar? Puxa, Emerson, desculpa. Foi bem na hora que repete, por favor. Sem problemas. Caso tenha alguma criança sofrendo abuso, o que ela deve fazer? Ah, tá. Muito importante também, gente. Uma criança sofrendo abuso. Eu sei que é muito difícil, porque muitas vezes esse abuso, ele acontece dentro de casa, muitas vezes o agressor está dentro de casa, ele ameaça também essa criança. Então, é importante que você fale com alguém da sua confiança. O que eu faço, Ana? Olha, se você quer fazer essa ligação, por exemplo, de forma anônima, você pode, inclusive, disque 100. É um telefone que a gente usa muito, inclusive, lá no nosso jornal. Então, a gente gosta muito de propagar ele. Então, disca 100 ou procura alguém da sua confiança. Procura um professor para ajudar você nesse momento de denúncia. Procura, quem sabe, o seu líder espiritual. Algum parente seu que você tenha muita confiança. É muito importante que você denuncie e que você quebre esse ciclo. Eu sei que às vezes a gente se acha muito pequeno, a gente pensa, nossa, mas como eu vou conseguir? Mas você precisa acreditar que Deus está com você e que você vai conseguir sim, você vai conseguir quebrar esse ciclo de abuso. Você não está sozinho. Essa é a nossa mensagem, né? Última pergunta, então, do Bruno da EASE. Se uma mulher sofre abuso e quer separar, mas o companheiro não permite e ameaça, o que acontece nessa situação? O que deve ser feito?
há algum tempo no Brasil, existia uma lei que inclusive proibia. Então, tipo assim, o homem, a mulher, na verdade, ela não podia se divorciar se o homem não quisesse. Então, ele dizia para a mulher assim: olha, eu não vou te dar o divórcio. E aí ele dificultava a vida dessa mulher. Mas hoje não. Existe aí o divórcio consensual e o divórcio litigioso. Então, se ele aceita o divórcio, está tudo certo. Mas se ele não aceita, o problema, digamos assim, em termos bem práticos, o problema é dele, porque essa mulher pode sim se divorciar. E eu ressalto aqui para vocês, gente, um divórcio assim, se você quer se divorciar de alguém, quebrar esse ciclo de abuso, você procura ser justo, que é a forma mais barata. Na verdade, você não paga nada para você fazer esse divórcio lá no Sejusc. Procura o Sejusc da sua cidade. Muito bem. Concluindo, né, tudo que foi falado, é o que está aqui ao fundo, quebrando o silêncio. Quebrar o silêncio, falar, denunciar, é importante. Para a gente encerrar, quero agradecer de coração, muito obrigado, doutora Ana, por estar conosco, por ceder um espacinho aí da sua agenda para conversar. Minha gratidão aos nossos alunos, professores, já somos aí, chegamos a 134 das duas escolas. A minha gratidão à coordenação e orientação das duas escolas por preparar o ambiente, as meninas que estão aqui conosco na transmissão, Elisa, Sabrina, muito obrigado a vocês que estão acompanhando aí. Suas palavras finais para nós, Ana? Gente, eu que agradeço a oportunidade, para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês. Quando vocês quiserem assim conversar sobre outro tipo de assunto, essa é realmente a minha especialidade, penal e processo penal. Então, havendo outras oportunidades, saibam que eu estou aqui totalmente à disposição, viu? Qualquer dúvida é só me chamar também. E muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Estamos aqui para caminhar junto, uns pelos outros, escola, família, comunidade, pastoral escolar. Deus abençoe a vida de todos vocês. Um abraço para todo mundo. Desejo aí um bom dia, bom restante de atividades. A gente se vê aí nas nossas aulas. Valeu, gente. Até a próxima.